Fala rapaziada, nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês a minha opinião sobre o jogo de Brasil e Panamá, esse amistoso aí de preparação para a Copa do Mundo, onde a gente vai estar tendo aquela resenha de boleiro, tá? A gente vai estar trocando uma ideia aqui sobre cada jogador, sobre o desenvolvimento de cada jogador, porque a seleção ainda não está pronta, né? Nem o Ancelotti sabe ainda o esquema tático certo, os titulares 100%. Então a gente vai estar trocando aquela resenha pré-copa. Vou estar dando a minha opinião sobre cada jogador que jogou ontem, né? Lembrando aí, Brasil meteu 6-2 no Panamá. E deixa aqui a tua opinião nos comentários, né? Eu vou querer ler todos os comentários e no próximo vídeo, de repente, eu trago aqui um comentário seu para a gente poder estar trazendo no vídeo, tá? Então vamos estar começando. Vamos estar falando aqui. Primeiro deles, o Alisson. O Alisson que vem aí para a sua terceira Copa, tá? Não sou muito fã do Alisson não, vou te ser sincero. Só que ontem, no primeiro tempo, o Brasil tomou uma pressão. Incrivelmente, tomamos uma pressãozinha do Panamá. E o Alisson salvou o Brasil, gente, 2 vezes. Se a gente toma ali uma virada, ou até um 3-1 no primeiro tempo, a coisa ia ficar feia no Maracanã. Então, assim, a atuação do Alisson foi boa, foi segura. Tivesse que dar uma nota aí pro Alisson, daria uma nota 8, porque quando foi exigido, tava lá. Próximo, o Wesley. O Wesley, pra mim, foi um dos melhores em campo no primeiro tempo. Ainda que eu achei o primeiro tempo horroroso da seleção brasileira. Mas o Wesley salvou. Entrou com vontade, com disposição, chamou a responsabilidade. E às vezes é isso que falta, galera, para muito jogador da seleção brasileira. Porque o cara entra em campo e não quer receber a bola, fica apagadinho. Ou quando recebe a bola ele já toca para o lado, toca para o outro e não faz nada. Coisa que no clube o cara às vezes arrebenta, vai pra dentro, dribla um, vai com tudo. O Wesley manteve a mesma consistência que ele vem jogando lá no Roma, foi pra dentro, chegou na linha de fundo várias vezes, poderia até ter feito gol também. Eu daria aí uma nota 9 pro Wesley, foi um dos melhores do primeiro tempo, tá? 9 não, vamos botar aí 8, 8,5. Botar 8,5 pro Wesley, tá? Porque teve gente que jogou mais e mereceu mais. Vamos lá. Bremer, tá? Jogou ali na zaga junto com o Léo Pereira. Cara, pra mim, não fede nem cheira. É o que eu tô falando. O cara que pegou a bola, tocou pro lado, faria ali, qualquer zagueiro de várzea faria o que ele fez, tá? Jogou pro lado, jogou pro outro, se posicionou. Pra mim, tem zagueiro melhor que ele aí. Mas enfim, o cara joga na Europa, o cara é padrão europeu. Beleza, ok. Nota 6, tá? Vamos lá. Léo Pereira. Eu esperava mais do Léo Pereira. O Léo Pereira teve umas 2 falhas ali no início do jogo, que ele perdeu a bola e complicou. Ou seja, mostrou ali uma certa insegurança, tá? Mas aí às vezes é um nervosismo, não jogou como ele joga no Flamengo, tá? Então o Léo Pereira, esperava mais dele, tá? Não acredito que vai ser titular, talvez não jogue nem nenhum jogo aí na Copa, mas eu daria aí uma nota 6 pro Léo Pereira. Vamos lá, Alexandro. O Alexandro jogou aquele feijão com arroz, não fez nada ali de diferente. Por que que eu acho que também ele não arrebentou? Porque estava jogando do lado do Vinícius Júnior. Então o Vinícius Júnior estava bem ofensivo ontem, estava com disposição. Então o Alessandro só fez ali a parte mais defensiva, chegando ali um pouco na intermediária do time adversário e deixou mais o ataque pro Vinícius Júnior. Então assim, o Alexandre também, mais um feijão com arroz, um fede nem cheira, nota 6 pro Alexandre, tá? Casimiro, cara. Casimiro, eu gostava do Casimiro. Tá? Eu gostava do Casemiro, só que de um tempo pra cá, cara, não vejo mais aquele futebol todo no Casemiro. Com todo respeito, o cara tá jogando lá por nome. O Casemiro vem 2018, se não me engano, falhou no gol que fomos eliminados contra a Bélgica.
Não jogou tudo isso aí que estão falando lá na Copa de 2022. Não vi o Casemiro jogar aquele futebol todo que jogava alguns anos atrás. Tá jogando aí com o nome de Real Madrid, tá jogando com histórico, tá? E hoje, na seleção, o único que pode se dar esse direito pra mim é o Neymar. Tá? O Casemiro não jogou nada ontem. Ah, mas deu assistência e fez um gol. Irmão, o gol que ele fez, a bola já ia dentro do gol. Vinícius Júnior chutou pro gol, a bola ia entrar e ele tava passando na diagonal, encostou a bola e quase tomou impedimento, né? Ia impedir o gol do Vinícius Júnior. Enfim, mas o mais importante que é ele compor a linha intermediária e fechar os espaços entre a zaga e o ataque, ele não fez, tá? É um cara que vai pra frente, larga tudo e aí fica cheio de buraco. O meio de campo da seleção brasileira tava cheio de buraco ontem, gente. O primeiro tempo horroroso, não tinha, parecia um bando em campo, não tinha conexão do ataque com o meio de campo, do meio de campo pra defesa. Teve momento ali de pressão do Panamá que a seleção estava defendendo com 6, com 5. E cadê os outros? Por quê? Porque o meio de campo que foi composto por Casemiro e Bruno Guimarães, já falo dele também, estava horroroso. Os caras não conseguiam compactar, juntar essa linha intercessória ali dos meio-campistas, tá? Então eu dou nota aí 5,5 pro Casemiro, tá? Até porque os que entraram depois deram conta do recado, fazendo aí ficar mais feio ainda para eles. Próximo. Bruno Guimarães, horroroso. Horroroso. Esse aí não joga nem no meu time de bairro, tá? Bruno Guimarães, horroroso, perdido em campo. Eu anotei aqui, eu fiz algumas anotações. Perdeu pelo menos umas 2, 3 bolas, tá? Não tinha noção de posicionamento de meio campo. E aí deixou esses espaços aí junto com o Casemiro. Horroroso. Nota 5,5 pro Bruno Guimarães. Não tem que nem pegar banco na seleção brasileira. Horroroso. Era pro Gerson estar no lugar dele. Mas o Gerson abandonou. Fazer o quê? Próximo. Luiz Henrique. Cara, eu torcia pro Luiz Henrique entrar de titular, cara. Eu torcia muito para ele entrar de titular. Gosto do futebol dele, já mostrou na seleção que joga muito, só que ontem estava apagado. Foi o que eu falei quando eu comentei do Wesley, né? Assim como o Wesley chamou a responsabilidade, toque em mim que eu resolvo, eu não vi isso no Luiz Henrique ontem. E ele tem futebol, mano. Ele tem tanto futebol que poderia ter destruído ali para cima do Panamá. Aí imagina quando pegar uma França, pegar uma Alemanha, pegar uma Argentina, aí, filho, não vai nem encostar na bola. Vai ficar tão nervoso que não vai nem encostar na bola. E é isso que eu falo, o jogador tem que ter personalidade, tá? Então, às vezes, o cara que arrebenta no clube ali, um medalhão, não sei o quê, chega na seleção, o cara se esconde. Eu achei que o Luiz Henrique deixou a desejar ontem, com uma seleção fraca, uma seleção de campeonato carioca. O time do Panamá, a seleção do Panamá, é uma seleção de time de campeonato carioca, tá? Então, nota aí 5 pro seu Luiz Henrique, que não jogou absolutamente nada. Próximo, Matheus Cunha, também é outro que não pega nem o banco do meu time de bairro, tá? Horroroso, não era nem pra estar ali, com todo respeito. O Pedro joga muito mais que ele, tá? E outros também aqui no Brasil que poderiam estar lá no lugar desse cara que só tá lá porque joga na Europa. Porque hoje em dia tem um engrandecimento do cara jogar na Europa, ele já tem aí 60% de vantagem sobre o jogador brasileiro que tá aqui no Brasil. Não é bem assim não, Ancelotti. O Pedro poderia muito bem estar no lugar dele, mas voltando do jogo, horroroso, não fez absolutamente nada no jogo e as poucas oportunidades que o Matheus Cunha fez besteira. Enfim, Rafinha, vamos lá. Voltando à nota do Matheus Cunha. E a nota pro Matheus Cunha é nota 5. Rafinha é outro também que foi muito semelhante ao Luiz Henrique. O cara se escondeu, as poucas oportunidades que ele teve também não fez nada, deu 1 ou 2 chutes ali por cima do gol. O Rafinha eu esperava muito mais. A gente espera aquele futebol que ele joga lá no Barcelona, que ele reproduza na seleção que até agora ele não jogou, tá?
Porque o Rafinha tem muito futebol pra dar, mas chega na seleção, parece que o cara treme, não tem psicológico, não dá pra entender. Eu acho aí que ou o Rafinha ou o Luiz Henrique vai pegar um banco contra o Egito, tá? Vamos ver. Porque Copa do Mundo é momento. Copa do Mundo tem que jogar quem tá melhor no momento. Não importa se o cara joga no Barcelona ou se o cara jogava no Vasco. E vocês sabem quem eu tô falando, tá? A gente já vai falar dele. Nota 5 pro seu Rafinha. Vinícius Júnior. Junto com o Wesley, o melhor do primeiro tempo, tá? Até melhor que o Wesley, porque o Vinícius Júnior entrou com disposição. Entrou com vontade. Aquilo ali que a gente espera de um jogador de Copa do Mundo. O cara pegou a bola, chamou a responsabilidade, foi pra dentro. No primeiro minuto de jogo, foi pra dentro, driblou um, soltou-lhe um balaço na gaveta e foi pra galera. É isso que a gente espera, não só do Vinícius Júnior, mas de todos os jogadores. Que entrem com fome, com sangue nos olhos. É isso que a gente espera. Que o jogador entre e arrebente com vontade. Não é aquele futebol apático que o Casemiro jogou, aquele futebol apático que o Matheus Cunha jogou. A gente espera que a disposição que o Vinícius Júnior entrou se mantenha e se propague por todos os jogadores. Se todo mundo jogar com a disposição que ele entrou e com a disposição que os jogadores do segundo tempo entraram, eu acredito no Hexa. Nota pro Vinícius Júnior, nota 8. Vamos pro segundo tempo agora. E aí, para quem não assistiu o jogo, trocou todo mundo, entrou um time novo e arrebentamos o time reserva. Detonou, né, ali o Panamá e o time titular fez vergonha. Ederson. Nos momentos ali que foi exigido, deu conta, também não fede nem cheira, tá? Então, não tem nem muito o que falar dele, porque, como eu falei, o time que entrou no segundo tempo amassou o Panamá, então não teve muitos lances para o Ederson ser exigido, mas o pouco que exigiram dele estava lá, nota 6. Vamos começar agora, vamos lá. Ibanes, cara, gostei desse cara na lateral direita. Parece assim, o cara quando pega na bola, ele tem um toque diferenciado, ele tem uma disposição diferenciada, gostei dele, tá? Arrisco até falar que eu gostei ali, não vou dizer que, na verdade, eu gostei mais dele do Alexandre, só que o Alexandre jogou na lateral esquerda dele na direita. Só que o Ancelotti disse que não vai inverter o Wesley, porque ele poderia colocar o Ibanes de titular da lateral direita e colocar o Wesley invertido, tá? Porque o Ibanes eu gostei muito dele ontem, tá? Daria aí uma nota 7 pro Ibanes também. Tanto defensivamente, não atacou tanto porque também o time atacou muito por causa do Ryan ali na ponta direita, mas o pouco que ele tocou defensivamente, ofensivamente, compondo, fazendo triangulação, gostei muito dele. Próximo, Danilo, tá? O Danilo, pra mim, entrou bem, como todo mundo ali do time reserva, mas não fez nada assim de se destacar, porque também não foi muito exigido, né? O time praticamente só atacou e o pouco que teve ali não teve muita exigência dele, fez o feijão com arroz e tá tudo certo. Nota 6,5 pro Danilo. Vamos lá, pessoal, tive alguns problemas aqui técnicos, mas vamos continuar. Douglas Santos. Ele foi um pouco mais ofensivo aí que o Alexandre, porém, para mim, ainda muito burocrático. Aquele futebol feijão com arroz, que toca pro lado, devolve, toca pro outro. E o Vinícius Júnior já tinha saído, ele poderia ter avançado mais. Cara, todo respeito, o Ayrton Lucas joga mais que ele, tá? O Ayrton Lucas é muito mais ofensivo, só que como tem o Vinícius Júnior, talvez o Ancelotti preferiu levar um cara mais de contenção. E a contenção ele fez bem, ok? Protegeu bem, tocou a bola, compôs bem ali os espaços vazios. Eu vou dar uma nota pro Douglas Santos, nota 6. Continuando, Fabinho. Cara, o Fabinho arrebentou. Vou confessar pra vocês, não conhecia o Fabinho. Primeira vez que eu vejo ali um jogo dele. Cara, jogou muito a bola na cabeça de área, protegeu bem ali a zaga,
não subiu de forma irresponsável, soube compor bem o meio-campo com o Lucas Paquetá, tirando ali os espaços vazios que a galera do primeiro tempo não estava nem aí, né? Deixou de ser um bando e passou a ser um time compacto, em que você conseguia ver ali zaga, meio-campo e ataque, fechando ali com Fabinho, Danilo Santos e Lucas Paquetá. Então o Fabinho marcou bem, tocou bem a bola, compôs bem o meio de campo, fechou bem os espaços, arrebentou. Muito melhor do que a primeira dupla ali do primeiro tempo. Uma nota aí pro Fabinho, 7. Para mim tinha que ser titular. Próximo, Danilo Santos. Meteu-lhe um golaço, tá? Arrebentou ali quando teve a oportunidade. Para mim, ele precisava chamar um pouquinho mais essa responsabilidade, porque ele tem qualidade técnica. Então chama a responsabilidade, pai. Vai pra dentro, dribla, rabisca, porque você é brasileiro, você tem essa qualidade. Eu achei ele um pouco apagado, né? Achei que ele poderia ter participado mais, que ele tem qualidade. Então, o Danilo Santos, apesar de ter participado pouco no ataque, ele teve uma importância no meio de campo. Ele foi mais um homem ali a recompor no meio de campo para fechar o espaço do 4-2-4 louco do Ancelotti, tá? Porque o 4-2-4, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. O Danilo Santos fez bem o meio campo ali e chegando bem no ataque, tá? Só que participou pouco. Tinha que participar mais porque tem qualidade. Vou dar uma nota aí pro Danilo Santos de nota 7. E agora, vamos falar do cara que, na minha opinião, destruiu, amassou o melhor em campo. Lucas Paquetá. Foi um verdadeiro maestro no segundo tempo. Voltava, toca no pai que o pai resolve. Dominava, amaciava a criança, jogava para o lado, jogava para o outro, dominava, lançava, meteu o Danilo Santos na cara do gol com um passe que há muito tempo a gente não vê o meio-campo brasileiro fazer. Aquele passe de genialidade, aquele passe do 10 clássico. O Paquetá foi o meio-campo clássico que há muito tempo a gente não vê um futebol brasileiro. É lógico, foi contra o Panamá. A gente precisa ver isso daí testando contra uma seleção de verdade, né? Porque a seleção do Panamá, como eu falei aqui, é uma seleção de campeonato carioca. Mas o Paquetá, se manter o que ele jogou ontem, filho, ele vai ser ali o meio-campo responsável pelo ataque da seleção. Tudo passou por ele ontem. Ele ia na frente, ele voltava, ele recompunha, ele ia para um lado, ele ia para o outro, dominava bem, lançou bem, meteu-lhe um golaço, meteu-lhe uma assistência. Nota 9 pro Paquetá. Arrebentou, tá? Paquetá, pra mim, tem que ser titular, porque joga quem tá melhor. Copa do Mundo é momento, tá? Ah, mas não jogou tanto. Essa é a Copa do Paquetá. Apostem que eu tô falando. Continuando. Ryan. Arrebentou, filho. Sabe aquele cara que não sentiu o peso da partida? Um garoto de 19 anos, filho. Maracanã lotado. Maracanã lotado. 70 mil pessoas no Maracanã. Véspera de Copa do Mundo. O menino me pega uma bola sem ângulo. Goleiro adiantado me mete de cobertura na gaveta. Um golaço do Ryan. Personalidade. Chamou a bola várias vezes, foi pra dentro, rabiscou, tentou fazer jogada de linha de fundo. Cara, o Ryan arrebentou também várias jogadas de linha de fundo, que era o que a gente esperava aí de outros jogadores que se esconderam, como por exemplo o medalhão Rafinha. Cadê o Rafinha pra fazer isso? O Ryan rabiscou, arrebentou ontem, tá? Então eu vou dar aí uma nota 8 pro Ryan, tá? De parabéns. Pode aí, quem sabe, pegar uma titularidade. Olha aí, vamos ver como que vai ver esse time aí pro Egito. Eu colocaria o Ryan e o Lucas Paquetá, tá? E ainda colocaria o Fabinho também. Enfim, vamos continuar. Endrick, eu esperava mais do Endrick, cara. Mas, escutem o que eu vou falar. O Endrick, ele tem uma disposição, uma correria dentro de campo, um ânimo, que isso contagia.
Então, pode não parecer, mas muita correria que aconteceu ontem, aquela disposição, aquele ânimo, também vem do Endrick, cara. Por que eu tô falando isso? Porque jogos anteriores, quando o Endrick entrava no segundo tempo, contagiava todo mundo. Ele botava aquela pressão, aquela disposição, e o Endrick tem uma arrancada absurda. Foi uma pena, uma bola que ele saiu de frente ontem com o goleiro, deu o tapa e o goleiro tirou. Porque ele merecia esse gol. Com todo respeito, Endrick, pra mim, tinha que ser titular no lugar do Matheus Cunha. Ou o Igor Thiago. Um dos dois. O Igor Thiago arrebentou, jogou até melhor que o Endrick. Mas até a partida de ontem, pra mim o Endrick tinha que ser titular. Mas depois de ontem, o Igor Thiago, pra mim, ganhou meu coração pra ganhar essa vaga aí. Nota do Endrick. Esperava mais do Endrick ontem. Só pela partida de ontem eu dou uns 6,5, tá? Igor Thiago, pra mim também um grande nome do ataque, junto com o Ryan. Por que, Alan? Prendeu a bola. Coisa lá que o jogador do primeiro tempo não fez, foi segurar a bola, tá? O Igor Thiago soube prender a bola, soube fazer o pivô. É um cara de presença que toma a trombada, que vai pra dentro, que chama a responsabilidade. Meteu uma canetinha no zagueiro, né? Driblou o goleiro, sofreu o pênalti e meteu um golaço de pênalti. É outro que bate muito bem pênalti, e como o Neymar, por exemplo. E, cara, pra mim, ontem ele ganhou a titularidade, tá? Eu vou arriscar aqui que ele vai entrar de titular contra o Egito, tá? Junto com o Lucas Paquetá. Eu colocaria o Ryan também, mas eu acho que ele não vai ser tão ousado, o Ancelotti, tá? Então eu dou uma nota aí, 8 pro Igor Thiago, jogou muito bem, galera, muito bem, tá surpreendendo, quem sabe vai ser aquele grande camisa 9 na Copa do Mundo que a gente tanto tempo não vê. E pra finalizar, vamos falar aí do técnico Ancelotti. Vamos lá, Ancelotti, entrou com 4-2-4, que eu nunca vi a seleção brasileira jogar com 4-2-4 no primeiro tempo. Tomou um baile do Panamá. E aí complica, né, Ancelotti? Tomar um baile do Panamá, complicado. Se não fosse ali o juiz ter favorecido, né, pelo VAR ali, olhado no VAR, tinha virado o primeiro tempo com 1-1, com o time titular. Por quê? Meter um 4-2-4 ali é kamikaze. Ou a gente goleia ou a gente perde. Então, mas vamos também dar um saldo positivo para ele. No segundo tempo ele consertou. Se não me engano ali, ele entrou no 3-3-4, tá? Equilibrando o meio ali com o Paquetá, com o Fabinho e com o Danilo Santos, tá? E botando ali 3 atrás. Enfim, melhorou muito no segundo tempo, teve o dedo dele, tanto é que ele já falou que não sabe se vai manter o 4-2-4. Pelo amor de Deus, né, ô Ancelotti? Se você entra com 4-2-4 contra uma França da vida, a gente toma uma porrada de 6-0. Então, não faça isso. Corrija esse meio campo, tá? E você tem jogadores bons para isso. Nós temos grandes jogadores que foram consagrados no mundo, mas que esses jogadores eles precisam não tremer, não se esconder, e agora que a gente vai ver a hora dos meninos e a hora dos homens. É a hora que faz a diferença, aquele cara que vai chamar a responsabilidade, tá? E tem gente aí que não é medalhão, chamou a responsabilidade, o Wesley chamou a responsabilidade, Ryan, Igor Thiago, o próprio Lucas Paquetá também, que não é tanto medalhão aí contra os outros. Enfim, essa é a minha opinião sobre cada jogador. Deixa eu só dar a nota do Ancelotti, eu vou dar uma nota 7. E deixa aqui também a sua opinião sobre cada jogador. Vamos deixar aqui nos comentários uma resenha, uma comunidade, dá o teu palpite pro próximo jogo, deixa aqui tua nota, quem foi o melhor? Foi o Vinícius Júnior? Foi o Paquetá? Foi o Danilo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, eu quero ler todos os comentários. Deixa o teu like para poder ajudar o canal, que eu vou estar trazendo para vocês aqui a cobertura da Copa, tá trazendo a opinião. Se vocês quiserem que eu faça uma live pra gente também fazer aquela resenha, comenta aqui, tá? Vamos criar uma nossa comunidade, tá? Fiquem com Deus e vamos pra cima.